a qualidade do ensino médico. E quando nós falamos mais do que as outras, não é para negar o papel da Associação Médica Brasileira e da FENAM. Não. É porque o Conselho, pelo seu mistério, de ter que balizar a nossa profissão e, ao mesmo tempo, fiscalizar, convive no seu cotidiano mais do que as outras entidades com esse tipo de problema, até porque os processos contra os médicos vêm aumentando ao longo dos anos. E aí eu quero fazer referência a 2 ou 3 pontos que eu creio ser importantes na função que eu e todos os parlamentares aqui desenvolvemos, não de forma isolada da luta da sociedade, notadamente dos médicos e dos demais profissionais de saúde. Primeiro, financiamento da saúde. O Brasil, mesmo comparado com outros países da América Latina, mais pobres do que o nosso, com a economia mais frágil do que a nossa, o Brasil gasta menos do que vários países da América Latina. E quando, então, eu ainda candidato a presidente da Câmara, escrevi que ia pautar a regulamentação da emenda 29, e vou pautar, eu tenho dito que, além de pautar, nós iríamos trabalhar para que ela fosse aprovada na Câmara dos Deputados. E assim tem sido feito. Com quem eu primeiro falei foi com a ministra Dilma Rousseff, não foi com o Temporão. Na solenidade de transferência, digamos, não de transferência, de mudança do comandante da aeronáutica, com o avião passando rasante e a gente conversando. Porque eu tinha sido líder do governo na legislatura passada e eu sei que havia uma resistência do governo ao tema. Depois falei com o ministro Paulo Bernardo, falei com o Mantega e o Temporão, naturalmente, um aliado importante nessa luta. Mas, como qualquer ministro da Saúde, é mais fácil ele articular fora do governo do que dentro do governo. A lógica de qualquer governo, ela está dada. E não é por um único ministro, é um conjunto. É por isso que o trabalho das entidades, o trabalho do Congresso é decisivo. E vamos fazer. O outro ponto que eu quero fazer referência é com referência à mensagem que o presidente mandou do acordo assinado entre Brasil e Cuba com referência à validação dos cursos de medicina de Cuba. Quero dar claramente a minha opinião. Tem que melhorar. Por quê? E eu disse isso há uma semana atrás, houve o congresso do PT, e veio um médico que é do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, e o Partido Comunista gerencia Cuba. Eu disse, olha, eu não consigo defender critérios diferentes para convalidar o diploma de médico por uma questão geográfica, por uma questão política ou uma questão ideológica. O que tem que validar, o que tem que ser, digamos, o fio condutor é o povo brasileiro. E o povo brasileiro exige e quer qualidade de quem faz medicina. E eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que é a mensagem e sei o que pensa o ministro Temporão. Portanto, nós temos que, de maneira articulada, ao mesmo tempo cuidadosa e firme, melhorarmos o debate na Câmara e também no Senado.
porque acabou de ser aprovado na Comissão de Relações Exteriores. E é claro, se há um convênio que é assinado entre o executivo de dois países, se o Congresso não referenda, aquilo cria um problema, inclusive diplomático. Por isso que eu fiz referência a ter cuidado e firmeza. Mas se eu disse para os representantes de Cuba, é mais fácil ainda, até porque eu sempre, na situação limite, eu sempre digo o que penso. Eu acho que eu estou fazendo essa referência como um convite a uma articulação política por parte das entidades e me disponho, se for necessário, a organizar um debate lá na Câmara, inclusive na forma de comissão geral, para que se faça esse debate à luz do dia. Vamos chamar lá, inclusive, o ministro Celso Amorim, né? Vamos chamar o Conselho Federal de Medicina, vamos fazer um debate claro, límpido, com a participação dos deputados. Encerro dizendo que essa luta pela saúde, ela começou antes de nós e vai continuar após nós. Mas eu creio que não há nada mais dignificante, como nós vimos no vídeo, seja um jovem, seja um médico de 78 anos, dizerem que trabalham com o coração e que não saberiam fazer outra coisa. O Edson brincou comigo, porque a hora que eu vim obliterar aqui, ele falou, você conseguiu fazer outra coisa? Bom, eu quero dizer que eu já faço outra coisa há muito tempo. E quero dizer que é derivativo desse compromisso que também nós fazemos política. Eu não acredito no discurso de que é o técnico que prevalece. Eu acredito na ação coletiva, traduzida também nas ações individuais, e o compromisso é exatamente nós termos a capacidade de encontrarmos os caminhos para melhorar a saúde, para melhorar as condições de trabalho, e por que não dizer, para melhorar os vencimentos, os salários dos trabalhadores, e eu diria, em homenagem a começar dos médicos brasileiros. Então, um abraço, parabéns aos conselheiros e ao conselho.